Nós começamos o mês da família, praticamente estamos começando, e nós abordaremos, à luz da palavra de Deus, alguns temas. Estudamos hoje na classe Salmo 127, Salmo 128, o projeto de Deus para a família, começando com o casamento e terminando com você avô, né? Tomando conta dos seus netos. Eu quero tratar de um assunto muito pertinente hoje, que é por que os casais não querem ter filhos hoje? Porque as nossas crianças estão sendo substituídas por cachorro. Certo? E eu quero chamar a sua atenção, porque esse é um assunto que, à luz da palavra de Deus, é muito importante nós tratarmos. Como é que nós, pais crentes, olhamos para os nossos filhos? Como deve ser a visão cristã de filhos? Abra sua Bíblia em Êxodo 12, 2, de 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com a descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe, a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas os tirei. Salomão diz que há tempo determinado para todo propósito na terra. E a pergunta que eu faço é a seguinte: há tempo para ter filho? Há tempo ruim ou tempo bom para se ter filhos? Será que ter filhos hoje é mais complicado do que 2, 3, 4 mil anos atrás? Por que existe essa campanha hoje? Através da mídia, através de setores da comunicação, através da literatura, de combate ao conceito de que filho é bênção, que filho é privilégio. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque hoje há muitos casais, inclusive dentro da igreja, que optam por não ter filho, não querem ter filho. A psicanalista e economista suíça, Corinne Maia, ela escreveu um livro provocante. Houve uma campanha na França, há uns 15 anos atrás, onde os franceses, por causa da invasão muçulmana, começou a incentivar, isso inclusive a Igreja Católica, os casais franceses a terem francesinhos. E dizem que a França, há mais 20 anos, será totalmente muçulmana, por causa dos filhos dos muçulmanos. Essa mulher, que tem 2 filhos, ela escreveu um livro, 50 razões para não ter filho. 50. Primeiro, ela diz que o desejo por crianças é uma inspiração ridícula. Ela diz que o parto é uma tortura. O filho é um estraga-prazeres. Ela disse que criança também custa caro.
Eu falei aqui, é um site. Aí você pode entrar. Quanto custa um filho? Da maternidade, da faculdade, 2 milhões. Se você não quiser o seu, eu compro por 2 milhões. Você venderia seu filho por 2 milhões? Quanto custa um filho? Há muita gente, e ela coloca aqui, que filho é desperdiçar os seus sonhos da juventude, que a maternidade é uma armadilha para as mulheres. Irmãos, esse é um conceito completamente fora dos princípios da palavra de Deus. Nós temos um caso aqui, que nós lemos, Joquebede e Anrão, eles tinham 2 filhos, a filha mais velha já era uma adolescente, a Miriam. Tinha o Arão, e agora eles resolvem ter um filho. Qual era a situação da época? Veja lá no capítulo 1. Capítulo 1 de Êxodo. Versículo 13 e 14. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Versículo 14. Lê comigo aí. 1,14 de Êxodo. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Veja bem, esse era um tempo bom para ter filho. E esse casal desajuizado resolve ter um filho. Tempo duro, tempo de escravidão, tempo de opressão, tempo de amargura. E aí, o pessoal comunista, está lá no versículo 15, o rei do Egito, também baixou um decreto que todas as parteiras, ou que as principais parteiras, matassem todos os filhos de hebreu que nascessem a partir daquela data. Você teria filho? Tem muita gente que está dizendo hoje, nós não podemos ter filho mais, por causa das drogas, por causa da promiscuidade, por causa da ideologia de gênero, por causa disso, por causa daquilo. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque esse texto vai nos dar alguns princípios, e eu quero, como pastor, deixar esses pontos bem claros aqui para você. Porque há 3 argumentos que eu quero colocar para vocês aqui, sobre a importância de nós termos filhos. O primeiro deles, abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1. Nós devemos ter filhos, porque a maternidade e a paternidade é um mandato de Deus. Presta atenção. O cristianismo não começa quando você recebeu Jesus como seu Salvador. O cristianismo começa quando você reconhece que Deus ele é o Criador de todas as coisas. Se você diz que é cristão e é darwinista, você está completamente equivocado. Se você entende que matar uma criança é como matar um animal, um passarinho, você está completamente equivocado. Porque o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E aqui em Gênesis capítulo 1, 27 e 28, diz assim, criou, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Primeiro, foi Deus que criou o homem, e Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Depois Deus criou 2 sexos só, macho e o que passar disso aí é jacaré, não vai. Deus não fez nada flex, é macho ou é fêmea. O casamento é monogâmico, o casamento une 2 pessoas de sexos opostos. É mandato de Deus. E é nessa esfera do casamento que o casal então vai reproduzir, vai multiplicar. Então preste atenção, a família cristã
o cristão, ele tem que entender que é no ambiente da família que os filhos devem ser gerados e criados. Esse é o mandato de Deus. Esse texto é muito importante, porque é através da família que o homem recebe a ordem de governar. Preste atenção, gente. Destruindo a família, você destrói a sociedade. Se você destrói os valores familiares, toda a sociedade, consequentemente, ela se destrói, se dissolve. Então, esse ataque que as famílias estão sofrendo, principalmente as famílias que acreditam nos princípios, que eles chamam aí de judaico-cristão, os princípios bíblicos, nós temos que fortalecer isso, nós temos que defender esses princípios, e se for possível, morrer por eles. Esse é um ponto. Por isso que, quando você pega aqui, foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Davi. Foi um homem e casou com uma descendente. Casamento monogâmico, casamento heterossexual, casamento com perspectiva de multiplicação. Multiplicação. E aí nasce esse menino chamado quem? Moisés. Veja aí no versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Veja que está tudo como mandou no mandato de Deus. É no casamento, é na família que os filhos devem nascer. E que os filhos devem ser criados. Então, o primeiro princípio que destrói essa tese de que casais não devem ter filhos, é que ter filhos faz parte de um mandato de Deus. O mandato da criação. O mandato da criação. Segundo ponto que eu queria deixar para vocês, é que na perspectiva bíblica, os filhos, eles são herança o quê? Do Senhor. O que é herança? Herança é algo que a gente recebe de Deus, para a gente poder administrar, desfrutar, mas essa herança não é nossa. Esses filhos não são nossos. Abra sua Bíblia, veja aí, em Êxodo, capítulo 2, se você observar bem, eu acho interessante quando, no versículo 9, então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e cria-mo. Cria-mo aqui é assim, cria para mim. Esse menino eu achei, ele é meu. Eu achei aqui no rio. Então você vai criar esse menino para mim, porque o meu projeto para esse menino é que ele seja o quê? Um faraó. Sabe que quando essa mulher usa essa expressão, cria-mo para mim, não é ela que está falando, é Deus que está falando. Porque você não cria os seus filhos para você. Não seja egoísta, não seja ridículo, não seja esquizofrênico. Os filhos são bênção o quê? De Deus. Pode botar seu nome, pode parecer com você, mas os seus filhos não são propriedade sua. Veja lá em Êxodo, capítulo 3. Vira aí um pouquinho. Versículo 9. Diz assim, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, que é do... Preste atenção, Moisés nasceu como resposta de oração de toda a nação de Israel, que estava sob o jugo egípcio, orando e pedindo a Deus que mandasse o quê? Um libertador. Você já pensou nisso? Deus lhe deu um filho. E esse filho é bonito, é inteligente. E você já está com um plano para ele ser astronauta, para ele ser físico nuclear, para ser um médico de grande reputação. Se for feio e nascer doente, você vai consagrar para o ministério. Toda mãe faz isso. Mas quando é bonito, o pai traça uns planos. Moisés não era de Joquebede, Moisés não era de Arão, Moisés não era da filha de Faraó. Moisés era de quem? É de Deus. Esse menino está nascendo para cumprir um projeto.
E aí o que você tem que entender? Que o filho que você tem, Deus tem um plano para a vida dele. Que um filho que você tem, ele pode ser uma pessoa que Deus vai usá-la na soberania dele para fazer algo extraordinário que você nem imagina. Presta atenção, toda mãe crente, mãe da aliança, tem que ter o compromisso de criar, junto com seu marido, os seus filhos para Deus. Presta atenção. Você não cria filho para você, você cria filho para Deus. Veja aí, eu acho muito interessante, aqui nesse texto, no capítulo 2, tem um detalhezinho. 2:2, e a mulher concebeu, deu à luz um filho, e vendo que era formoso, está vendo, né? Se fosse feio, se é bonito, vai fazer propaganda da Johnson & Johnson, né? Formoso. E diz o texto, essa palavra formosa aqui, diz que ele era lindíssimo. Era encantador. No hebraico, como não tem superlativo, ele usa essa expressão, formoso. E diz que escondeu por 3 o quê? Meses. Presta atenção, você que é mãe, você que é pai. A nossa casa, o nosso lar, a educação que você dá para os seus filhos dentro da sua casa, é o lugar de refúgio dos seus filhos. Presta atenção. Nós temos que esconder os nossos filhos dentro da nossa casa, debaixo da educação cristã, criando-os na disciplina e no temor do Senhor. O lugar mais seguro e o lugar mais importante para a formação dos nossos filhos é quando eles estão escondidos dentro da nossa casa. E isso dura pouco tempo. 3 meses só. 3 meses. Então, preste atenção. O primeiro argumento bíblico que nós temos, por que as famílias crentes devem ter filhos, os casais crentes? Primeiro, porque é um mandato de Deus. Segundo, porque os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são seus, os filhos são de Deus. Nós criamos nossos filhos para Deus. Os filhos vêm como presente de Deus para a nossa vida. Mas o terceiro argumento que eu vou usar aqui no texto é que você deve ter filhos, sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada providência de Deus. Na linguagem de Spru, a mão invisível de Deus. Quem vai cuidar dos seus filhos não é você. Quem vai cuidar dos seus filhos, sabe quem é? É Deus. E eu acho fantástico isso aqui, porque a gente conta essas histórias. É uma das primeiras histórias que a gente aprende no departamento infantil, né? Mas essa história traz um fundo importantíssimo para a nossa geração atualmente sobre podemos e devemos ter filhos hoje, porque Deus, na sua providência, Ele é que cuida de nós, Ele é que cuida dos nossos filhos. Podem ter decretos contra a família, pode ter perseguição contra a família. Quem vai proteger a nossa família é o Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É Deus que guarda, é Deus que cuida. Veja, o nascimento e a sobrevivência e a educação de Moisés foram manifestações da providência de Deus. Veja em primeiro lugar, veja aí, Êxodo capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, 2 nomes para você botar na sua filha, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, aqui. Versículo 17, lê comigo aí. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito. Antes deixaram. Preste atenção. Quando uma ordem humana
ela entra em conflito com uma ordem de Deus, você tem que dizer assim: eu vou obedecer a quem? A Deus. Essas mulheres não eram hebreias, essas mulheres, elas não tinham temor de Deus. Mas Deus, para proteger o nascimento de Moisés, colocou temor no coração dessas mulheres. Significa que quem manda na nossa vida não é o governo, é Deus. É Deus que cuida de nós. É Deus que vai proteger os seus filhos das drogas. É Deus que vai proteger seus filhos da promiscuidade. É Deus que vai operar fé no coração dos seus filhos. É Deus que vai cuidar. Pode juntar o inferno todo com decreto, com qualquer coisa, com leis, com princípios. Mas os nossos filhos são de Deus. E eles estão sob a proteção de Deus. Mas aí, nasce o menino. 3 meses se passa. Agora tem que desfazer desse menino. É bronca, não dá para esconder mais. O rio Nilo era cheio de jacaré. Aliás, muitas crianças que foram mortas foram jogadas no Nilo. O Nilo era um esgoto a céu aberto. Mas naquela região em que aquela mulher, a filha de Faraó, ia tomar banho, havia lá todo um recato, todo um cuidado. E agora essa mãe crente, depois de criar 3 filhos, ela diz: eu não vou matar meu filho, eu vou colocar o meu filho na correnteza da providência divina. Pega um berço, betuma esse berço, coloca o menino dentro e vai lá. E jacaré não come o menino, e o menino não corre para canto, o menino vai certinho, vai bater onde estava a filha de Faraó. Lembra de José? O mal que intentaste contra mim, Deus transformou em bem. Vocês me venderam para o Egito pensando que vocês iam me matar. Eu fui para o Egito para ser primeiro-ministro do Egito. E esse menininho aqui, que nasceu, que foi escondido, que foi preservado pelas parteiras, esse menino, Deus tinha um projeto para a vida dele. E eu quero chamar a sua atenção, porque a fé nos leva a criar os nossos filhos e entregar os nossos filhos à providência divina. Joquebede fez o que deveria ser feito, protegeu a criança, colocando num cesto bestumado. Fez tudo certo, teve a ajuda da Miriam, mas foi a mão providente de Deus que levou aquele menino até onde estava a filha de Faraó. Você acredita nisso? Você crê que Deus vai cuidar dos seus filhos? Crê ou não? Que os filhos são bênção de Deus? Que a nossa neurose, que a nossa esquizofrenia, que a nossa preocupação, que o programa do Datena, balanço geral, né? Para não ser só de uma emissora, né? Traficante de droga, e eles não têm poder sobre os nossos filhos. Mas vamos lá. A providência de Deus se revela na educação de Moisés. Criar filho está muito caro. Você é pobre, lascado. Não quer colocar seu filho na escola pública, porque lá tem droga, tem isso. Sabe o que Deus faz? Deus pega Moisés e manda ele estudar nas melhores escolas da sua época. Ele foi estudar como filho da filha de Faraó e recebeu a melhor educação. Porque quem cuida do futuro dos nossos filhos, da educação dos nossos filhos, Deus. Providência de Deus. E esse menino vai e se educa. Se forma. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11.
Começa a partir do versículo 23. Esse menino que nasceu num tempo difícil, que foi ameaçado de morte por um decreto do rei, que foi jogado numa correnteza, que foi encontrado pela filha de Faraó, que foi educado, que cometeu um homicídio, defendendo os seus irmãos. A história dele diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto o quê? Do rei. Crente com fé não tem medo de decreto. Pela fé, e aí eu chamo a sua atenção. Moisés, quando já homem, feito, o que ele fez? Recusou. Presta atenção. Seu filho vai recusar muita coisa na vida se ele tiver princípios. Aqueles princípios que você passou para ele. Ele vai dizer: isso eu não quero. Quer droga, meu filho? Não quero. Quer isso, meu filho? Não quero. Ele recusou. Pela fé. Porque a fé nos faz recusar. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, os títulos desse mundo. Vender a alma por títulos, vender a alma por posições. O crente não faz isso. E o crente aprende isso dentro de casa, na família. São os valores que mãe e pai passam. Diz que ele recusou, no versículo 24, mas ele preferiu. O crente não somente recusa, mas o crente tem preferências. E essas preferências do crente são marcadas pela sua formação, por aquilo que ele aprendeu, pelos valores que ele aprendeu de pai e mãe, dentro de casa. E diz o texto que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios, o quê? Do pecado. Ele recusou. Ele preferiu. Mas veja aí no versículo 26, que coisa linda, diz: porquanto considerou. E o verbo considerar aqui é que ele fez as contas. Ele era inteligente. Ele era um estadista, um homem que... E aqui eu quero que você entenda o que ele vai dizer aqui. Ele diz: considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o quê? O galardão. Dinheiro, suborno, não compra o coração do filho do crente. Ele foi preservado, porque ele tinha valores o quê? Espirituais. Valores espirituais. Irmãos, vamos lá para Deuteronômio, último capítulo. Moisés foi um homem que terminou a sua vida abençoando e cantando. E diz no capítulo 34, versículo 10. Josué, ou Deuteronômio 34, vamos ler juntos de 10 a 12. O que diz aí? Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o... Você queria que seu filho tivesse essa biografia? Nunca mais se levantou um homem como Moisés. Sabe por quê? Porque um casal de crentes entendeu que filhos são o quê? Bênçãos.
Então abençoe seus filhos. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Crie os seus filhos, pelo amor de Deus. Você que chega no culto das 11 horas, chega às 9 horas, por favor. Traga seus filhos para a escola dominical. Que seus filhos possam participar dos acampamentos da igreja. Que seus filhos possam estar aqui debaixo dessa proteção. Ocultos aqui. Crie os seus filhos na igreja. Crie os seus filhos debaixo dos princípios e dos valores cristãos. Que Deus cuida dos seus filhos. Às vezes, aparecem uns pais assim, meio soberbos, né? Que acham que eles entendem de criação de filho. E até julga outros pais. Não souberam criar, eu não. Eu tenho aqui os 10 mandamentos para se criar um filho perfeito. Não tem nada disso. Aqui nós temos o quê? A operação da graça e da providência, o quê? De Deus. Tem pais crentes, pais honestos, pais exemplares, que os filhos fizeram muita coisa que não aprenderam com os pais. Tem muitos pais que não deram exemplo, que não foram padrão, mas a graça de Deus operou na vida desses filhos. E esses filhos são bênção e não seguiram o exemplo dos seus pais. Então, nesse mês da família, que nós possamos, irmãos, estudar as Escrituras e que nós possamos passar um filtro no que nós estamos vendo hoje na sociedade brasileira, na sociedade mundial. Que nós possamos avaliar os nossos costumes familiares, os nossos valores familiares, à luz da palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, olha para nós aqui, Senhor. Todos aqui são filhos, nem todos são pais, mas nós queremos te agradecer pela bênção de conhecer o Senhor, de conhecer as Escrituras Sagradas e de crermos que o Senhor é quem conduz a nossa vida, a nossa história, a nossa família, a tua igreja, a nossa nação. Pai, que nós, pela fé, não tenhamos medo do que está acontecendo. Estamos como ovelhas no meio de lobos, mas o Senhor é o nosso pastor. E o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, porque o Senhor nos protege e nos guarda de todo mal, Senhor. Guarda os nossos filhos, Senhor. Guarda os nossos filhos na escola. Guarda os nossos filhos no caminho da escola. Guarda os nossos filhos da internet, das coisas ruins que circulam pela internet. Guarda os nossos filhos, ó Deus, das drogas, da promiscuidade, de pedófilos, de pessoas ruins, Pai. Que nós não idolatremos os nossos filhos, mas que eles possam estar no altar do Senhor, em oração, em cuidado, em esperança, em expectativa. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém.